Pai, compreendemos que o Senhor tem chamado ele para as grandes coisas, mas também para as pequenas coisas. Sim. Papai, em nome de Jesus, usa o teu servo nessa noite de maneira poderosa. Que a palavra que o Senhor colocou no coração dele, que ela seja transmitida a cada um de nós com muita clareza, aonde, papai, o sobrenatural de Deus vai nos atingir e mudar, papai, às vezes circunstância, mudar, papai, muitas coisas na nossa vida e também na nossa casa. E, consequentemente, muda ele também, muda a casa dele. Como a gente sempre sabe, a palavra vem primeiro para o servo e depois é transmitido para a tua igreja. Amém. Que essa palavra, papai, que vai ser pregada hoje, que vai impactar os nossos corações, que primeiro tenha impactado a casa dele, a vida dele, a vida da esposa dele, no nome de Jesus. Trazendo bênção sem medida, prosperando, papai, em tudo, fechando as portas que ele precisa que sejam fechadas, mas também abrindo as portas que o Senhor tem para ele, em nome de Jesus. Nós, como igreja, abençoamos ele, abençoamos o coração dele, a mente dele, e pedimos no nome de Jesus, Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio, usando o teu servo. Amém. Amém. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 33. Amém. Lucas 5:33. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e então sim, eles vão jejuar. Jesus fez também essa comparação. Ninguém corta um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isto, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isto, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz: o vinho velho é melhor. Esse texto e esse trecho aqui de Lucas 5, ele é muito rico porque Jesus está respondendo aqui uma crítica, tá? Mas na verdade ele está mostrando que algo novo está começando. Do versículo 33 ali o 35, o jejum e o noivo. As pessoas perguntam por que os discípulos de João não jejuavam como os discípulos de João Batista e os fariseus. E Jesus responde usando a imagem de um casamento. Vocês acham que pode obrigar convidados a uma festa de casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Isso na cultura judaica, o casamento era tempo de alegria e não de luto ou jejum. Por isso que Jesus disse para eles isso. No caso, ninguém vai para um casamento e vai jejuar, né? Porque é um momento de celebração, um momento de festa. E Jesus quis deixar claro isso para eles, que casamento era tempo de alegria e não de luto, e nem tempo de jejum. Aqui Jesus está se apresentando como noivo. Enquanto ele estava fisicamente com eles, era momento de celebração. Mas quando ele diz, chegará o tempo em que o noivo será tirado, ele está apontando para a sua morte, para a sua partida e depois para a sua ascensão. Aí o jejum faria sentido. Ou seja, está dizendo, enquanto eu estou aqui, não cabe o jejum. O noivo está junto com a noiva. Mas vai chegar um dia em que eu vou ter que cumprir o meu papel, a minha missão. Vai chegar um dia que eu vou ter que ascender aos céus.
E aí, quando chegar esse tempo, vai fazer sentido jejuar. Ou seja, por que que hoje nós jejuamos? Porque o noivo está à volta. Ainda que o noivo habita em nós na pessoa do Espírito Santo, mas ele não está mais fisicamente aqui conosco como ele estava naquela época. E aí Jesus disse isso. Vai chegar um tempo que eu vou estar junto do Pai. E aí vai fazer sentido jejuar. Vai fazer todo sentido. Porque o noivo não estará mais junto com vocês. E então o ponto não é o jejum acabou. O ponto é, o jejum precisa ter propósito e estar ligado ao relacionamento com Deus, não virar um ritual vazio. Por isso que o propósito de fato central do jejum não é para nos dar coisas, mas é para nos arrancar de nós mesmos. O propósito central do jejum é mortificar o nosso eu, a nossa carne, os nossos desejos. É tirar de nós a malignidade que há dentro de nós. É tirar de dentro de nós aquilo que nos rouba de nós, nos rouba do propósito e nos rouba até de Deus. O maior propósito do jejum é esse. Em muitos momentos também a gente foi ensinado, vamos jejuar para receber alguma coisa. O jejum não é para receber. Jejum é para o Senhor arrancar aquilo que precisa ser arrancado de nós. Porque o jejum nos deixa sensível à voz de Deus. O princípio do jejum é negar a si mesmo, e quando eu nego a si mesmo, o princípio central do jejum é que o Senhor arranque aquilo que precisa ser arrancado de mim e coloque aquilo que precisa ser colocado em mim. Esse é o propósito central do jejum. Jejum não é para nos dar, jejum é para nos tirar aquilo que precisa ser tirado. E no versículo 36 e 38, roupa nova e vinho novo. Jesus traz duas imagens. Roupa nova em roupa velha. Você não corta um pedaço de uma roupa nova para consertar uma velha, porque estraga as duas. Além de não ficar bonito, né? Mas o pano velho, ele não vai suportar esse remendo com pano novo. Não vai dar certo. Você pegar uma roupa bem velha e você pegar um pano totalmente novo e for costurar esse pano novo nessa roupa velha, não vai dar fixação, não vai ficar bom. Além de ficar velho por causa de tonalidade de cor e outras coisas, mas o pano não vai dar liga um no outro. Porque o velho não deixa o novo fazer o que precisa ser feito. Vinho novo em odres velhos. Odres eram recipientes de couro. Vinho novo fermentava e expandia. Odre velho endurecido estourava. E o significado disso é, Jesus não veio só adicionar algumas regras ao sistema religioso antigo. Ele estava trazendo uma nova aliança. Não era pegar a graça e encaixar dentro de uma religiosidade baseada apenas em aparência e tradição. Presta atenção nisso, vou repetir. Jesus não veio só adicionar algumas regras ao sistema religioso antigo. Ele estava trazendo uma nova aliança. Não era pegar a graça e encaixar dentro de uma religiosidade baseada apenas em aparência e tradição. O Evangelho transforma a estrutura inteira. O Evangelho faz isso. O Evangelho não faz remendo, mas ele transforma toda a nossa estrutura. E no versículo 39, o vinho velho é melhor. Esse final é bem interessante. Jesus mostra uma tendência humana, preferir o que é conhecido. Muita gente via o sistema antigo como mais confortável e resistia ao que Deus estava fazendo. Se a gente trazer isso para hoje, tem gente que mantém práticas religiosas, mas sem vida. E aqui é um problema para nós. E quando eu digo para nós, eu digo para a nossa vida pessoal e eu digo para a nossa vida como igreja. Porque se a gente se acostumar com o ritmo, com a liturgia, com aquilo que a gente aprendeu a fazer e até sabe fazer, sem a presença de Deus ou sem o mover de Deus e do Espírito Santo, aí está o problema. Porque a Bíblia vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. E às vezes a gente se acostuma com a liturgia, com o embalo de saber fazer, mas sem a presença de Deus.
sem o mover do Espírito Santo, sem o toque de Jesus nas nossas vidas e na vida das pessoas. Eu sempre gosto de dizer isso, porque é uma pergunta, às vezes, que a gente já fez muito, mas eu já ouvi muito isso. De gente questionando por que é que o Senhor não faz os mesmos milagres que ele fazia outrora. E aqui está a grande questão. O problema não está em Deus. O problema está em nós. A pergunta deveria ser ao contrário. O que é que nós não estamos fazendo mais como a igreja primitiva, que fez com que o mover de Deus não é mais o mesmo lá da igreja primitiva? Porque Deus não mudou, a Bíblia é clara. Deus não muda, a palavra dele não muda e nele não há sombra de variação. Então, se Deus não muda, a palavra não muda e nele não há sombra de variação, então fomos nós quem mudamos. E quais são as práticas que nós, como igreja e como filhos, deixamos de ter para que a glória de Deus e o mover de Deus não se manifeste mais? Porque Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua fazendo. Mas por que então o mover de Deus de fato não é visto nos nossos dias mais como na igreja primitiva? O problema não está em Deus, o problema está em nós. O problema está na nossa falta de ousadia, na nossa falta de coragem. O problema está em muitos momentos na nossa imaturidade. O problema está em muitos momentos na nossa falta de fé. Porque uma coisa é dizer que eu creio, e outra coisa é ter a atitude de quem crê. Porque eu posso dizer que creio, mas não ter a atitude de quem crê. Porque se me perguntar se eu acredito que Jesus levanta um cadeirante, eu posso dizer, eu acredito, eu creio. Mas será que eu tenho fé suficiente para colocar a mão e orar crendo que ele vai levantar? Porque uma coisa é eu crer no que Deus pode fazer e outra coisa é eu movimentar como quem crê. Tem diferença. Eu posso acreditar, mas posso não me movimentar como quem acredita. E esse é o nosso problema, em muitos momentos. É por isso que o Senhor não faz os mesmos milagres e opera como ele operava na igreja primitiva. O problema não está no Senhor e nem na palavra, o problema está em nós. Está na nossa maneira de crer, está na nossa maneira de agir, está na nossa maneira de se posicionar. O problema não é o vinho. O problema é o odre. E Deus nem tem problema em derramar vinho novo. Mas em odre velho que não vai suportar, não tem como. É desperdício. E às vezes nós estamos pedindo para o Senhor, me enche. E o Senhor está dizendo, se eu te encher agora, o odre vai romper. Se eu te encher agora, se eu te deixar famoso agora, o odre vai romper. Se eu te enriquecer agora, o odre vai romper. Se eu te dar o que você está me pedindo agora, o odre não vai suportar. O problema não é o vinho. O problema não é o novo. O problema é nós, é o odre. Tem gente que mantém práticas religiosas, mas sem vida. Querido, nós precisamos abandonar isso na nossa vida e na igreja. Se acostumar a fazer um culto para Deus sem Deus estar presente. Se acostumar a entrar dentro do nosso quarto para orar e de fato não querer a presença de Deus. Eu quero todos os benefícios que Deus tem para mim, mas eu não quero a presença dele. Porque a presença dele vai querer me transformar e eu não estou disposto à mudança. Por que você está falando isso? É simples. Jesus sempre foi disposto a dar aquilo que o povo queria. Certa feita, Jesus cercado da multidão, a multidão queria o quê? Comer. O que Jesus fez? Se vocês só são um bando de esfomeado que está afim de pão e água, tá, come, se farta. Encha a barriga. Se é o que vai satisfazer de fato vocês, come até empanturrar. Mas também quando tinha gente disposta a parar para ouvir Senhor, para ele contar segredos, ele também estava disposto para parar e contar segredos para os filhos que estavam dispostos a ouvir o coração dele. Por isso, se a gente quer
algo raso em Deus, é algo raso que vamos ter. Mas também se queremos algo profundo em Deus, é algo profundo que vamos ter da parte de Deus. Deus está disposto a dar a nós tudo aquilo que estamos dispostos de fato a receber, a buscar, a renunciar, a querer. O problema não está no Senhor, está em nós. O Senhor não mudou. Quer novidade de Deus sem mudança interior. E em muitos momentos nós estamos assim. A igreja está assim. Em muitos momentos a gente entrou num frenesi de querer sempre algo de Deus. Ou seja, eu quero novidade de Deus sem mudança no meu interior, sem mudança no meu caráter. Eu quero tudo que Deus tem para mim, mas eu não quero me tornar quem o Senhor quer que eu me torne. Porque é muito mais fácil a gente viver com a mão assim do que a gente viver com a mão assim. Porque assim vai falar de rendição. Assim vai falar de mendigo. Quem vive com a mão assim é mendigo, irmão. Nós temos que parar de ficar com a mão assim e ficar com as mãos levantadas. Porque com a mão levantada eu me rendo. Quando o policial chega para abordar alguém, qual que é a situação que rola? Para você mostrar que você está rendido, você tem que erguer as mãos. Com o Senhor também. O problema é que nós queremos ir mais fundo e mais profundo com Deus, mas vivemos como mendigo. Sempre com as mãos estendidas pedindo mais. Ah, mas pedir está errado? De fato não, a Bíblia diz, pedir dar-se-vos-á. Mas o problema é quando isso se torna o centro. E em muitos momentos isso tem sido o centro das nossas vidas como filho de Deus. Porque nós estamos atrás do Senhor sempre por novidade. Sempre pedindo para Ele mais, sempre pedindo o que Ele pode nos dar mais. Mas não mais do coração dEle, não mais da santidade dEle, não mais do caráter dEle em nós, mais de benefício. Mais de dinheiro, mais de fama, mais de um monte de situação. E aí está o problema. Aí está a situação. Quer vinho novo com odre velho. Ou seja, nós queremos o novo de Deus, mas com práticas antigas. A palavra de Deus, de fato, ela não muda, é uma realidade. Mas Deus muda o jeito. Certa hora Deus mandou falar com a rocha. Certa hora Deus mandou bater na rocha. Ou seja, o princípio não mudou, o fundamento não mudou, Deus não mudou, mas a configuração mudou. Fala com a rocha, vai sair água. Outra hora Deus diz, bata na rocha, vai sair água. O resultado foi o mesmo, saiu água. Mas o método foi diferente. O funcionamento para o acontecimento foi diferente. O problema é que nós caímos num saudosismo, da onde nós temos saudades de movimentos que Deus fez no passado e nós estamos tentando fazer nos dias de hoje igual. E não vai funcionar. Porque aquele vinho, aquela unção foi para aquele tempo, foi para aquela estação. Quando troca a estação, nós também trocamos as vestes, nós trocamos os comportamentos. Ninguém come sopa quente no calor de 40 graus. Mas quando esfria, a gente come uma sopinha quente. E lá em casa haja sopa, porque a menina ali gosta, hein? Misericórdia. Mas se esquentou, a gente vai tomar alguma coisa gelada, vai fazer um tipo de comida mais refrescante. Esfriou, a gente troca a roupa, a gente muda o que come. Né? Muda talvez os lugares que frequenta, porque ninguém é louco de ir num de parque da vida para tomar banho num frio que está fazendo aí. Ninguém vai. Então você muda as práticas, você muda os lugares que vai, você muda o que come. O fundamento sempre é o mesmo, mas por isso que nós temos que ouvir Deus. Só que sabe o que é o engraçado? Quando Deus falou, fala com a rocha, saiu água. Depois Deus diz assim,
Aliás, quando bateu na rocha, saiu água. Mais para frente, Deus fala assim, agora fala com a rocha. Mas o que ele foi fazer? Ele bateu. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos a fazer coisas. E porque fazemos e dá certo, nós não ouvimos mais a voz de Deus. Porque nós colocamos a voz de Deus em xeque. Não, se da outra vez eu bati na rocha e saiu água, ainda que Deus está falando para mim falar com a rocha, eu já sei que se eu bater vai sair água. Então, entre o que Deus fala hoje e entre o que eu já sei fazer, é melhor eu continuar fazendo aquilo que eu já sei. Só que deu resultado, mas teve consequência. Talvez hoje nós estamos fazendo coisa que até está tendo resultado, mas o que a gente quer, não o que Deus espera. E aí nós questionamos por que a presença de Deus não se manifesta. Porque é justamente isso, Deus está falando nos dias de hoje, fala com a rocha, nós continuamos batendo na rocha. Só que está dando resultado. Só que resultado sem a presença de Deus adianta o quê? Nada. Volto a dizer, o problema não é o vinho, o problema é o odre. E a pergunta que esse texto deixa é, se Deus quiser fazer algo novo em mim, eu estou disposto a mudar também? Ou eu só quero encaixar o novo na estrutura antiga? Se Deus quiser fazer algo novo em mim, eu estou disposto a mudar também? Ou eu só quero encaixar o novo na estrutura antiga? Só que o problema é que o novo na estrutura antiga não dá certo. Vinho novo em odre velho não funciona. O odre racha. E o problema não está no vinho. Porque o vinho tem o papel dele, ele é novo, ele tem que fermentar. É o natural, é o percurso natural do vinho. O problema não está no novo, no vinho novo. O problema está no odre velho, que é inflexível, que o couro já está seco. Nós vamos ver isso aqui mais para frente um pouquinho. Em Lucas 5,37, ali Jesus diz, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Se a gente lê rápido, parece só uma ilustração prática. Mas dentro do contexto judaico e do momento histórico, Jesus está fazendo uma declaração gigantesca. Primeiro, o que era um odre? Odre era um recipiente feito de pele de animal, normalmente de pele de cabra. Quando novo, presta atenção nisso. E aí você vai analisando por que Jesus deu essa comparação, se tem a ver o odre, da maneira que ele é feito, se tem a ver o odre com a gente. Primeiro, o que era um odre? O odre era um recipiente feito de pele de animal, normalmente de cabra. Quando novo, o odre ele era flexível, expandia e suportava pressão. O odre era flexível. E o quanto nós precisamos ser flexíveis à voz de Deus. Só que o problema é que quando nós chegamos no Senhor, o Senhor encontra em nós essa flexibilidade. Porque quando a gente chega na igreja e começa a conhecer o Senhor, Ele vê flexibilidade em nós. A gente é flexível. A gente se permite expandir. Há um desejo quando o odre chega na presença de Deus de se expandir. De abrir a mente, de abrir o coração, para que o Senhor expanda. E outra característica do odre novo, ele suporta a pressão.
Só que sabe por que no começo nós suportamos muita pressão? Por amor a Jesus. Porque aquele amor do começo, ele nos faz suportar as pressões. Porque a gente está apaixonado por Jesus. Aí a gente fica flexível, a gente expande, a gente suporta a pressão, tudo porque eu estou apaixonado por Jesus. E tudo que eu mais quero, o foco central do Odre Novo, é Jesus. É a presença de Jesus. Só que vai passando o tempo, o Odre vai ficando velho. O Odre já não é tão inocente mais. Ele já aprendeu algumas coisas. Ele já sabe fazer algumas coisas sem aquela ajuda de Deus. E quando ele envelhecia, a primeira coisa, o Odre velho endurece. De flexível ele passa a ser duro. De alguém que ama, ele passa a não amar. De alguém que sabe abraçar, sabe suportar os erros dos outros, quando ele é flexível, agora ele é inflexível. Agora de alguém que ama, ele passa a ser juiz. De alguém que sabia amar e perdoar, agora ele é imperdoável. Quando ele envelhecia, ele perdia a elasticidade. Por isso que o Odre velho não suporta vinho novo. Porque não tem mais elasticidade. Não tem mais... Antes ele expandia, agora não expande mais. Chegou num nível que não tem como expandir mais. Se expandir mais um pouco, ele racha. E ele podia rachar. Agora entra o detalhe importante. Vinho novo ainda fermentava. E fermentação produz expansão. E então, vinho novo mais odre velho é igual ruptura. Sabe qual é o nosso problema nesses dias como odre velho? É que se a gente não tiver discernimento daquilo que Deus está fazendo hoje, quando o novo de Deus chega para nós, a gente espana, a gente racha, a gente começa a ver ruptura. Só que sabe qual é o problema? Nós queremos fazer ruptura com Deus, porque nós queremos questionar o que Deus está fazendo, por não entender o processo hoje, por não entender o movimento de Deus hoje, por não entender o que o Senhor está fazendo hoje. Por isso que quando o Senhor vem com o novo dele, se nós estivermos presos ao que passou, ou aos movimentos que aconteceram, nós não conseguimos dar continuidade naquilo que o Senhor está fazendo hoje. E aí entra aquilo que eu estava dizendo, a gente entra num saudosismo. Porque a gente acha que o Senhor não é capaz de fazer hoje mais o que ele já fez lá no passado. Porque o odre velho não entende isso. O odre velho, ele não consegue entender o que Deus está fazendo hoje, o novo de Deus hoje. O novo de Deus pro agora. Ele não tem esse discernimento. Ele não tem esse entendimento. E o que acontece é isso. O vinho novo, ou seja, o novo de Deus num odre velho, dá ruptura. Se nós não tivermos maturidade para entender as pressões que vêm sobre nós e que muitas vezes o Senhor permite, porque para tirar azeite da azeitona tem que espremer a azeitona. E se nós queremos o melhor azeite de Deus nas nossas vidas, nós temos que estar preparados para sermos espremidos. Porque orar e pedir para Deus uma unção nova, uma unção fresca é bonito, mas sabe como que se dá unção? Sabe como que se dá azeite? Sabe como que se dá óleo? Espremendo. Só que o odre velho, ele não tem a capacidade de entender quando Deus está espremendo para trazer algo novo. E aí ele passa por uma situação de ruptura e ele rompe com Deus. Ele para, ele desacredita. Ele acha que Deus não está fazendo.
Mas Deus está fazendo. Só que o odre velho não entende o novo de Deus. E por isso ele não suporta o novo de Deus. E vinho novo, mas odre velho é igual ruptura. Não porque o vinho é ruim, mas porque o recipiente não consegue acompanhar o processo. Por isso que quando nós estamos acostumados a fazer alguma coisa, por isso que quando nós estamos acostumados a fazer do nosso jeito, da nossa maneira, porque nós já aprendemos, quando Deus chega e fala assim, a partir de agora não é mais assim, lá você bateu na rocha, agora você vai falar. O odre velho ele tem dificuldade de ouvir a voz de Deus agora e ele sempre vai ficar com aquela voz lá atrás, porque lá atrás deu certo. Então se lá atrás deu certo, ainda que Deus está falando para falar com a rocha hoje, é melhor bater, vai ter resultado. Só que vai ter resultado, mas não vai ter presença. Só que vai ter resultado, mas vai ter consequência. Porque ainda que saiu água batendo de novo, teve consequência para ele ou não? Para nós também tem. Ainda que eu bati e saiu água de novo, vai ter consequência. Jesus escolheu essa imagem de propósito. O que é vinho novo? No contexto imediato, o vinho novo é aquilo que Jesus estava trazendo. E isso inclui a nova aliança, o reino de Deus, a ação do Espírito Santo e uma nova forma de se relacionar com Deus. Presta atenção, o vinho novo é a nova aliança, o reino de Deus, a ação do Espírito Santo e uma nova forma de se relacionar com Deus. E foi exatamente aquilo que o Senhor estava dizendo aqui. Lá atrás, qual era a maneira do povo ter um relacionamento com Deus? O sacerdote precisava ir até a presença. Quando Jesus é crucificado, o véu foi rasgado de alto a baixo. Hoje todos temos acesso. Mas lá naquela época não, era só o sacerdote. Ou seja, o vinho novo ele inclui a nova aliança, o reino de Deus, a ação do Espírito Santo e uma nova forma de se relacionar com Deus. Não era abandonar toda a lei. Jesus mesmo disse em Mateus que veio cumprir a lei, mas ele estava confrontando algo. Um sistema religioso que preservava forma e perdia substância. Jesus estava confrontando algo, um sistema religioso que preservava a forma e perdia a substância. Ou seja, eu vou preservar o que eu sei fazer, mas eu não quero preservar a presença de Deus, a voz de Deus, a instrução de Deus. Porque é mais confortável você ficar fazendo aquilo que você sabe do que você ouvir fazer algo que você não sabe. Porque o que eu já sei fazer, eu sei que dá certo, eu sei que tem resultado. Ainda que a presença não está mais comigo. Eu estava falando essa semana com a minha esposa num momento lá na mesa, eu disse para ela, será que a gente teria a mesma coragem que Abraão teve? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Uma coisa é Deus olhar para nós e falar aqui, ó, povo da Life, sai aqui, vocês pegam a direita aqui, chega ali, vocês pegam a esquerda e tal, sei lá, vai lá para Bauru, vai para São Martim, vai para Astorga. Outra coisa é Deus olhar para você e falar assim, sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sem direção. Só que em obediência por ter dado o primeiro passo, no meio do caminho Deus foi dando a direção para onde ele iria. Só que talvez se muitos de nós recebessem uma palavra dessa, nós ficaríamos exatamente onde estamos, porque nós iríamos questionar. Já que o Senhor não falou com clareza para onde é para ir, eu não vou. Porque crer, quando tudo é certo, ou parece correto, ou parece certo, ou quando a gente tem um pseudo-controle nas mãos, é fácil. O problema é a gente crer quando a gente não tem o controle de nada.
quando a gente não está vendo nada. Quando a gente não tem certeza de nada. Quando Deus de fato não nos deu clareza acerca de tudo. Ele só disse vai, sai, dá o primeiro passo. Se você tiver coragem no meio do caminho, eu vou te mostrar. Agora é com você. Crer no escuro, aí é o que eu quero ver. Crer no claro até para o cego ficar fácil, né? O sistema religioso que preservava a forma e perdia a substância. Os fariseus tinham, presta atenção nisso, os fariseus tinham jejum, oração, regras e tradição. Os fariseus tinham, vou repetir, jejum, oração, regra e tradição. Nos nossos cultos também tem jejum, também tem oração, também tem regra e tem tradição. A questão é, tem presença? Talvez na nossa vida cotidiana tem também. Talvez lá no nosso lar, dentro do nosso quarto, tem também. Tem jejum, tem oração, tem regras, tem tradição. A questão é, tem presença? Porque é isso que Jesus estava confrontando. Vocês têm todas essas práticas. Vocês só não têm a minha presença. E Jesus estava dizendo, de nada adianta vocês terem essas práticas, se o coração de vocês não estiver disposto à mudança. Porque prática sem um coração aberto e disposto à mudança não adianta nada. Eu posso orar muito para Deus. Posso orar todos os dias. Só que se eu de fato não tiver um coração quebrantado e eu não tiver disposição de mudança, a oração não vai ter efeito nenhum. Porque sabe quando que o Senhor nos transforma? Quando a gente permite ser transformado. Sabe quando o Senhor muda o nosso caráter? Quando a gente permite o Senhor mudar o nosso caráter. Quando nós temos atitude de mudança. Por isso que jejum, oração, prática religiosa, tradição, não muda a vida de ninguém. Sem um coração de fato quebrantado e sem uma vontade de mudar, sem disposição para mudança, não adianta nada. É justamente isso daqui que Jesus estava dizendo. Os fariseus fazem isso, eles jejuam, eles oram, tem regra, tem tradição, mas eles não têm a minha presença. Eles não são transformados. Eles não amam, eles não estendem a mão. Pelo contrário, eles querem apedrejar. Eles querem falar mal. Mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo tendo regra, mesmo tendo a tradição deles, eles não mudam. Vocês não mudam, é isso que Jesus estava dizendo. Porque vocês têm tudo isso, mas não têm a minha presença, vocês não têm coração aberto. Vocês querem fazer o que vocês querem. E acha que eu vou entrar na de vocês. Era isso que Jesus estava dizendo. E Jesus estava dizendo, vocês querem o meu novo, sem mudar aquilo que é velho dentro de vocês? Vocês querem o meu novo, sem deixar eu transformar esse odre velho? Não, negativo. Se eu puder limpar vocês, se eu puder curar vocês, se vocês se permitirem ser transformados, eu vou derramar o novo na vida de vocês. Mas caso contrário, eu não desperdiço meu vinho novo em odre velho. Era isso que Jesus estava dizendo. Não adianta ficar me pedindo novo se vocês não estão dispostos. É desperdício. Eu sempre falo isso. A gente fala, Senhor, me dá uma unção nova, Senhor, me dá uma unção fresca. Você já teve experiência de, às vezes, ter um olhinho ungido na sua casa e ficou lá um tempo guardado, você acabou não usando, passa-se um tempo, você vai lá abrir aquele vidrinho de óleo. É uma carniça. É horrível o cheiro, porque fica rançoso.
Porque óleo que a gente não usa, ele rança, ele fica rançoso, fede, não presta para nada. O que você vai fazer? Você vai jogar fora. Aí Deus vai ficar depositando unção nova em nós que nós não estamos dispostos a usar para estragar em nós. Querido, todo dom que temos não é para nós, é para servir o outro. Estava falando essa semana com a minha esposa. O único dom que é para edificação própria é oração e línguas. Todos os outros dons não é para mim, é para o próximo. Você tem um dom da palavra, é para o próximo. Você tem um dom de curar pessoas, é para o próximo. Você tem o dom de profecia, liberar uma palavra profética, isso é para a igreja, é para os filhos, é para o corpo. O único dom que é pessoal, para edificação própria minha, é a oração e línguas, só. Todos os outros dons é para servir outros. Se eu quiser ficar pedindo algo para Deus para ficar só retendo, Deus corta. Eu queria tanto que Deus me usasse para falar com alguém. Aí Deus dá uma palavra para você falar para a pessoa e você fica assim, e daí? Vou ou não vou? Vou ou não vou? É de Deus ou não é? Vou entregar ou não vou entregar? Vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, já que você não tem coragem de se posicionar no dom que eu te dei, eu corto. A Bíblia diz que Deus não revoga o dom, mas Deus pode parar um tempo o dom. Ele não vai tirar de você, mas ele vai deixar esse dom parado até você saber se posicionar e ter coragem de se posicionar de acordo com aquilo que Deus deu para você. Que a Bíblia diz, dom é irrevogável. Mas o Deus que libera é o Deus que retém por um tempo. Deus não vai ficar abastecendo com vinho novo ou odre velho, que está desperdiçando. Os fariseus tinham jejum, oração, regras e tradição, mas muitas vezes faltava transformação, misericórdia e coração vivo. Sabe qual é o maior problema? De fato, não é ser fariseu. O problema é a gente ser cristão e se comportar como fariseu. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós dizemos que somos filhos, achamos que somos filhos e às vezes até somos filhos, mas temos comportamento de fariseu. Fazemos as mesmas coisas que os fariseus. Nós oramos, jejuamos, vivemos uma vida de regra, temos tradição, mas não tem transformação, não tem misericórdia e não tem coração vivo. O que mais que Jesus amou, ou que ele ama? Ele se entregou na cruz por quem? Por vidas. Só que nesses dias, em muitos momentos, nós que deveríamos ser a igreja portadora de misericórdia, somos a igreja que estamos o tempo todo com o dedo apontado. E a pergunta de Deus para nós é, se a igreja que deveria ser portadora da misericórdia não for portadora da misericórdia, como é que vamos alcançar os que estão perdidos se às vezes estamos mais perdidos que estão lá fora? Porque eu vou te dizer uma coisa, mesmo fazendo todas essas práticas de jejum, oração, regra e tradição e frequentando o culto todo domingo, nós podemos estar perdidos aqui dentro. E achando que não estamos. Os fariseus. Vem aqui, ó. Essa prostituta aqui, ó, foi pega em adultério. Aí Jesus olha e... é? Que legal. O que a lei de Moisés manda fazer? Diz que ela tem que ser apedrejada até a morte aí na praça pública. É? Que legal. Eu queria estar nessa cena. Eu imagino Jesus tirando onda na cara dos fariseus. É? E a lei de Moisés diz o quê? Tipo assim, né? Eu tô dando um de bobo fazendo de conta que não sei de nada. Vamos ouvir da boca deles, vamos ver qual é a sentença que eles têm. A lei de Moisés fala que tem que apedrejar ela foi pega em adultério. É? Que legal. Bora pra cima, vamos cumprir o negócio agora. Quem não tem pecado aí, vai, começa a tirar a primeira pedra aí.
Bora, vamos cumprir o troço aí. Ó. Já que vocês estão cheios de legalismo e vocês são os fera aqui da situação toda, bora, vamos meter pedra nela. Vai, quem não tem pecado começa a tirar a primeira pedra aí. E tá no texto. Todo mundo olhou um de cara de tacho pro outro, ninguém atirava a primeira pedra, um sai andando, o outro sai andando, talvez uns tinham asa, saiu até voando. Resumindo, só ficou Jesus e a mulher. Jesus é especialista em tratar com legalista. Jesus é especialista. E fica só Jesus e a mulher. O cara que tinha toda a autoridade para lascar o bambu na mulher. Olha para ela e diz para ela o quê? Aonde estão os teus acusadores? Cadê eles? Ele estava alvoroçado aqui, queria te arrebentar. Cadê eles? Não ficou um. Jesus olha para ela e... então Jesus aliviou para ela? Claro que não. Eu falei isso aí esses dias para minha esposa. Eu falei, estreitou para ela também depois. Jesus olha para ela e diz assim, tá bom, seus acusadores foram embora? Foram. Tenho uma palavra só para você. Se eles não te condenam, nem tampouco eu. Porém, ouça, vá e não peques mais. O nosso papel como igreja não é acusar e apontar o dedo. É estender a mão. Só que também é dar direção. E assim como Jesus dizer, vá e não peques mais. Só que o problema é que nós entramos ou estamos vivendo na síndrome de Adão, que quis dar um de louco para cima de Deus lá no Éden. E ainda culpar Deus. Sabe qual é a síndrome de Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. O cara não cuida do jardim, não cuida da esposa, a esposa cai na da serpente e quando Deus chega no jardim, ele ainda bota a culpa em Deus. Só que se aqueles que a gente diz que está perdido lá fora não encontrar em nós, que somos os filhos e a igreja, essa misericórdia que essa mulher encontrou em Jesus, sabe quando nós vamos ver essas cadeiras ou vamos ver as igrejas cheias? Nunca. Porque quem está lá fora perdido não precisa de um bando de gente descendo o bambu neles. Só que a gente, como igreja, perdeu essa percepção de amor. Eu não estou falando que a gente tem que passar a mão na cabeça de ninguém, porque Jesus não passou a mão na cabeça da mulher, não. De fato, ele fez cumprir a lei. Porque eu disse para minha esposa, se mais para frente aquela mulher tivesse aprontado de novo, na Bíblia não diz, mas esse eu acredito, Jesus seria o primeiro a catar uma pedra e tacar nela. Por isso mesmo ele disse, se eles não te condenam nem tampouco eu, porém vá e nunca mais faça isso. Ou seja, elevou o nível para a vida dela. Só que nós, como filhos, como igreja, precisamos ser portadores desse mesmo amor de Jesus pelas pessoas. E inclusive com os nossos de dentro. Porque quando acontece uma situação com os nossos, nós somos os primeiros que descemos o bambu. Sendo que deveríamos amar. Se as pessoas lá fora não verem esse amor em nós, eles não estão interessados em ficarem aqui dentro. Se as pessoas lá fora não verem nós, portadores de amor, pessoas que acolhem, se as pessoas lá fora não veem em nós, bocas que abençoam e não amaldiçoam, se as pessoas lá fora não olharem para nós e ver que em nós há um odre sadio, há um odre perfeito, há um odre bonito, que suporta as pressões, que ama, que acolhe, que está cheio de Deus, que está cheio de amor, que está cheio de compaixão. Se eles não verem isso em nós,
eles não estão interessados em vir para cá. Eles não estão interessados em colar perto de nós. Porque se Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, sal dá sabor e luz ilumina. Só que a impressão que eu tenho é que às vezes a gente está muito sem sabor e não estamos iluminando nada. Será que as pessoas não querem mais Jesus? Será que não é porque a gente deixou de levar sabor às pessoas? Será que não é porque a gente que pensa estar na luz estamos mais nas trevas do que eles? Porque estar inserido nesse ambiente não me faz mais santo do que ninguém. Quem me santifica é Jesus, não é ritual. Se o processo de santificação na vida do fariseu fosse oração, jejum, as práticas religiosas e os tradicionalismos deles, eles eram santos. Se o que bastasse fosse isso. Porque prática não faltava, jejum não faltava, oração não faltava. Só que faltava a presença. Faltava ele se permitir ser transformado. Por isso que prática não muda nada. Se para ser salvo era só estar dentro desse ambiente, Jesus não precisava nem ter se entregue na cruz. Ele só teria escrito: procura um lugar, vai lá todo domingo e está tudo certo, está salvo. Jesus não precisava ter passado por aquilo na cruz. A salvação está em Cristo. A transformação está em Cristo. Mas está quando eu de fato me rendo a Ele. Não é quando eu fico igual um papagaio falante de domingo a domingo aqui. Porque ser crente aqui dentro é fácil. Falar de Jesus aqui dentro é fácil. Levantar a mão aqui dentro é fácil. Eu quero ver você ter coragem de orar por alguém dentro do mercado, quando tiver lá com uma perna lá, uma situação, e Deus fala assim: vai, cara, bota a mão e ora aí. O problema é que nós estamos querendo trazer as pessoas para cá. E a grande comissão de Cristo bíblica é ide, não é trazer. Se fosse trazer, Jesus tinha falado, trazer então. Não, Jesus disse ide. Esse momento ele é necessário. Aqui eu acredito que estamos num quartel-general sendo instruídos, mas o que vai fazer valer esse momento aqui é quando eu saio dessas portas e eu vou. Eu venho ouvir, mas o Senhor me envia. O evangelho é sobre ir. Não é sobre querer lotar aqui dentro. Ainda que não está errado, que as pessoas venham congregar. Mas está faltando a gente lá fora. No mercado, na farmácia, no trabalho, no meio da parentela. Cara, a gente ficou cristão xarope. Que não quer frequentar nenhuma festa de família porque diz que lá vai ter bebedeira, vai ter parente bêbado. Que bom, cara, vai ser sal e luz lá. Vai levar sabor, deixa as pessoas olhar para você e ver que você é diferente. Se você tem que ser sal e luz tem que clarear onde? Não é no meio das trevas? Então se você está falando que tem um monte de parente cheio de treva, vai ser luz no meio desses atribulados lá, ué. Mas você é mais atribulado que ele, que você quer se esconder. Se você é sal e tem que dar sabor, vai dar sabor no meio desse monte de gente sem sabor lá. O problema não é você ir, o problema é você ir fazer a diferença. Vai e faça a diferença. Ah, eu tenho que não me contaminar no mundo, meu irmão. Você é o ET agora, de certo? Você não vai viver no mundo? Você não trabalha? Você não vai no mercado? Você não vai na lotérica? O problema não é ir lá onde você vai, o problema é deixar o mundo te contaminar. O problema é o mundo que carregamos dentro de nós. Não é fora, é dentro. O processo de santificação é de dentro para fora. O problema não é eu estar ali no mundo. No mundo eu tenho que estar, eu vou viver aonde? Eu estou no mundo. Quando eu pego o carro e saio, vou no mercado, o mercado é onde? Não é no mundo? A farmácia não é no mundo? Eu estou no mundo. O problema é a contaminação dentro de mim, é o que eu permito dentro de mim. O problema é o mundo que eu carrego dentro de mim.
Só que nós esperamos, como filhos de Deus e como igreja, impactar uma geração lá fora que nós não estamos dispostos a ir, a fazer a diferença lá no meio deles. Não, eu quero ficar no meu mundinho. No seu mundinho você vai ficar mesmo. O problema é que se Jesus voltar aí, você ficar também, aí lascou. Jesus não veio reformar o velho sistema. Ele veio inaugurar algo que apontava para o próprio original, o propósito original. O que são os odres velhos? No texto, os odres velhos representam estruturas que perderam a flexibilidade. O que são os odres velhos? No texto, os odres velhos representam estruturas que perderam a flexibilidade. Como é que eu vou ganhar, jovens, pessoas das mais diversas situações? Como que nós, como igreja, como filhos, vamos ganhar se nós temos preconceito com as pessoas? Eu vivi situações em cenários diferentes, em estruturas diferentes, onde não se podia deixar o cara ministrar um louvor porque ele estava com a calça jeans rasgada e a calça rasgada é do Satanás. Não, o cara não pode tocar no louvor porque está usando brinco. E daí? Cara, por favor. Se o Espírito Santo não fizer uma obra dentro da pessoa, não é o seu legalismo que vai mudar a vida de ninguém. Quando que legalismo mudou a vida de alguém? Legalismo por legalismo, fariseu é legalista. E não tem mudança, não tem transformação. Se o Espírito Santo não fazer uma obra dentro de nós, ninguém consegue mudar ninguém. É o Espírito Santo agindo e fazendo que muda. Não é eu colocando regras, você pode, você não pode, isso não pode. Cara, a gente é tão criança, o povo hoje em dia é tão criança, que é umas baboseiras que não somem nada no reino. Pode beber, não pode beber, beber é pecado, não beber é pecado. Que fica com a Bíblia. Se a Bíblia diz que é pecado, se a Bíblia diz que não é, não é. Agora eu entendo o quê? Que para uns é melhor que não ponha na boca, porque o cara rabotar vai virar um porco desenfreado, beber igual um troço, então para você é proibido. Mas a gente, como igreja, está procurando na vida do irmão o que será que tem. O que será que o Eliseu faz lá na casa dele que eu quero saber, porque vai que ele toma um vinho, vai que ele não sei o quê. Irmão, a minha pergunta é, o que o irmão está fazendo ou deixando de fazer vai mudar a sua vida em quê? Se ele bebe, sua fé aumenta? Se ele não bebe, sua fé diminui? Nós deveríamos estar preocupados com aquilo que Jesus está preocupado, mas nós estamos preocupados com o nosso ego, com o nosso dedinho nervoso, procurando quem que nós vamos apontar. E aí a gente tem coragem de ficar falando, Senhor, me dá uma unção nova, me dá algo novo. Cara, a unção de Deus não vai vir em odre que não suporta. Se nós não entendermos que a obra é do Espírito Santo na vida da pessoa e não eu colocando regras, não vai. Jesus não chamou a gente para ser fiscal, chamou a gente para ser filho, para amar como ele ama, estender a mão como ele estende, ensinar como ele ensina. Nós não precisamos pegar a Bíblia e ficar tirando versículos isolados fora de um contexto para inventar pretexto, para tentar colocar cabresto. Isso é como um filho dentro de casa. Você pode ter 3, 5 filhos. Você vai instruir os 5 lá igual. Sempre vai ter um Zé Orelha lá que não vai ouvir. E você vai fazer o quê? Você vai lascar o bambu nele, você vai amarrar ele numa corrente para ele não fazer aquilo que você já instruiu ele não fazer. Não adianta, enquanto ele não for convencido de que aquilo está errado, ele não vai deixar de fazer. Você pode enfiar a corrente no pescoço dele, daqui a pouco ele arrebenta essa corrente e vai fazer. Não é sobre isso. Se o Espírito Santo não trazer convencimento do pecado, da justiça e do juízo, não é com legalismo que muda a vida de ninguém. Transformação não é por legalismo.
É pela presença do Espírito Santo dentro, trazendo convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é papel meu, não é papel seu, é do Espírito Santo. Nós podemos instruir, pregar, mas não conseguimos mudar a vida da pessoa. Isso é o papel do Espírito Santo nela. No texto, os odres velhos representam estruturas que perdem flexibilidade. E aqui precisa tomar cuidado. Jesus não está dizendo que tudo antigo é ruim. Abraão era antigo, Moisés era antigo, os profetas eram antigos. O problema não é a idade, o problema é rigidez espiritual. Essa é a questão. Ah, mas eu aprendi assim. Tá bom, aprendeu. Tá bom, vou te ensinar. Bate na rocha. Saiu água. Ó, vou te dar uma instrução de novo, hein? Presta atenção. Fala com a rocha. Mas eu, na minha rigidez, vou fazer o que com a rocha? Vou bater. Porque, afinal de contas, eu aprendi assim. Não está disposto a ouvir Deus mais, só quer ficar com aquilo que ouviu há 30 anos atrás. E Deus está falando hoje e o cara está ouvindo o que Deus falou há 30 anos atrás. Não vai. Não vai. Odre velho é quando a estrutura existe, mas não consegue mais receber vida. E essa vida é a vida de Deus em nós. Ou seja, eu existo. O odre velho é quando a estrutura existe, mas não consegue receber vida. E não é por causa de Deus, é por causa de nós. Porque o que impede o novo de Deus, o que impede de Deus fazer, é nós. É o odre. Não é Deus. Vou dar uns exemplos aqui. Prática sem presença. Legalismo religioso. Ah, eu sei fazer. Cara, a questão não é o que sabemos. A questão é se estamos dispostos a dobrar o joelho e dizer, Senhor, qual é o culto que o Senhor quer que a gente preste para o Senhor? Nós sabemos fazer assim, assim, assado, mas ainda serve para esses dias? Qual é o que o Senhor quer para hoje, agora? O que o Senhor quer fazer agora? A questão não é o que sabemos fazer. A questão é o que o Senhor quer. Porque se o culto é para Ele, é do jeito que Ele quer, não do jeito que eu quero. Até na minha vida de devoção com Deus em casa. Se nós não estivermos dispostos a ouvir de Deus e fazer conforme Ele quer, nós vamos ficar tendo as mesmas práticas que tínhamos há 30 anos atrás. E a gente fica ainda questionando, por que que eu não sinto mais a presença de Deus? Por que que Deus não fala comigo mais? Deus está dizendo, porque eu já falei para você que desse jeito aí eu não quero mais. Porque você continua batendo na rocha e eu já falei que é para você falar com a rocha. Se você for contratado para fazer um evento para alguém, você vai fazer esse evento do jeito que você quer ou do jeito que a pessoa quer? Do que ela quer, você está sendo pago para fazer. Se fomos chamados para adorar a Deus, tem que ser do jeito que Ele quer, não do jeito que eu quero. O adorador eu sou o adorador, mas Ele é o adorado. Se o culto é para o Senhor, é do jeito que Ele quer, não do jeito que eu quero. Se a minha vida é dele, então é do jeito que Ele quer, não é do jeito que eu quero, ou do jeito que eu acho. Ah, mas posso fazer? Pode. Continua fazendo. Só não vai ter a presença, só não vai ter algo novo. Não vai ter. E o problema não é Deus. Regra sem relacionamento. Não precisa nem falar, né? Conhecimento sem transformação. Aparência de santidade sem intimidade. Por fora continua inteiro, por dentro já endureceu. E o detalhe mais profundo, o vinho não destrói o odre por maldade. Presta atenção nisso, isso aqui é forte. Ó. O vinho novo, ele simplesmente continua sendo vinho.
A expansão revela a incapacidade do recipiente. O problema não é o vinho. O problema não é o novo de Deus. O problema somos nós com as nossas práticas antigas, com o nosso conhecimento, algumas práticas que não servem mais para esses dias. Por isso eu disse que quando o novo de Deus vem e a gente não está discernindo o que o Senhor está fazendo nesses dias, o odre rompe. A gente espana com Deus. Deus não me ama, Deus não me quer, não está dando certo, não está acontecendo, não está avançando. Mas o problema não está em Deus, o problema está em nós. A expansão revela a incapacidade do recipiente. Aplicando espiritualmente, muitas vezes Deus começa algo novo e a pessoa pensa, isso está destruindo a minha vida. O problema é que a gente ora e não sabe nem o que está orando. Eu quero mais da tua unção, eu quero mais. Senhor, coloca do teu fogo na minha vida, coloca da tua unção na minha vida, eu quero uma unção nova, uma unção fresca. Volta a repetir. Eu nunca vi você conseguir fazer azeite sem espremer azeitona. Aí você ora por algo novo, Deus te espreme e você fala que Deus não te ama. Você é uma criança, né? Nós temos que ter maturidade de entender o que oramos, querido. Entender o que pedimos. Senhor, me dá paciência. Que bom. Para treinar a sua paciência tem que ter sempre alguém te infernizando. Para ver se você vai suportar e ter paciência com essa situação. São as orações que fazemos. Para você ter paciência e testar a sua paciência, Deus vai ter que enviar um tribulado no seu caminho para te perturbar, para ver se você vai ter paciência. Só que sabe o que é engraçado? Assim como na escola é com Deus. Nós estamos sendo instruídos. Só que para você passar para o próximo nível, vem a prova. Se a prova veio e você foi aprovado, parabéns, subiu para o próximo nível. Se a prova veio e você foi reprovado, o que você vai ter que fazer de novo? A prova. Que legal. Já aconteceu comigo 10 vezes. Sim, 10 vezes você foi reprovado. Talvez na 11ª agora, se você for aprovado, você vai passar para o próximo nível. Aí essa prova para de vir. Eu tenho dificuldade em perdoar. Vai ser eternamente perseguido por alguém te chateando para você ficar sempre chateado até você aprender a perdoar. Tem uma dificuldade de perdoar, que bom. Vai ter sempre alguém te ofendendo. Até o dia que você aprender a perdoar. Quando no seu coração você aprender de fato a perdoar, você vai prestar atenção. Nunca mais ninguém te chateia. Quando você for aprovado. Muitas vezes Deus começa algo novo e a pessoa pensa, isto está destruindo minha vida. Mas às vezes o que está quebrando não é a obra de Deus. É uma estrutura antiga que já não sustenta o crescimento. Exemplo, crenças antigas, formas antigas de enxergar Deus, hábitos, identidade construída em desempenho. Isso aqui é um problema. Todas aqui são, mas isso aqui é um problema. Nós acharmos que Deus, ele sempre vai fazer algo por mim baseado em recompensa. Tipo assim, se eu tenho um desempenho, então vai ter resultado. Deus vai... Cara, que resultado? Qual foi o resultado que eu e você deu? Qual foi o resultado que eu e você deu para Deus para ele se entregar na cruz por nós? Ele se entregou em amor porque ele quis. Se Deus fosse depender de desempenho nosso para ele ter se entregue na cruz, tadinho de nós. Que desempenho eu dei para Jesus se entregar na cruz por mim? Se a gente não entender a graça de Deus e o amor de Deus, a gente vai viver num frenesi, tentando comprar Deus com as nossas atitudes.
E Deus não se compra com as nossas atitudes. Ainda que eu tenha que ser filho e ter atitude de filho, isso é uma verdade. Mas eu não compro Deus com as minhas atitudes. Deus nunca esteve à venda e nunca vai estar. Deus não é barganheiro. Deus não é um velho gagá feito um Papai Noel que está com o saco cheio de presente esperando você fazer alguma coisa para ele te presentear. Esquece, isso aí é conversa de criança. Com Deus isso não funciona. Crenças antigas, formas antigas de enxergar Deus, hábitos, identidade construída e desempenho. Por que Jesus conecta isso com o jejum? Esse é o ponto que muita gente perde. A conversa começou no jejum e a pergunta, por que seus discípulos não jejuam? E Jesus responde, vocês estão tentando colocar minha presença dentro do modelo religioso que vocês conhecem. Ou seja, vocês estão tentando comprar minha presença com jejum. Aos moldes daquilo que vocês aprenderam. Jesus está dizendo, não é assim que funciona. Não é desse jeito. É como tentar colocar vinho novo em odre velho. Já vou encerrar. E o versículo 39, aqui é a chave que fecha. Ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho. Esse versículo quase sempre é ignorado, pois Jesus revela uma verdade humana. O conhecido parece mais seguro que o novo de Deus. Por isso eu disse lá atrás. É muito mais fácil a gente ficar com aquilo que já sabemos, porque tem uma pseudo-segurança. Afinal, eu já sei fazer. Afinal, eu sei que dá certo. Só que dá certo para mim sem a aprovação de Deus não adianta nada. Dá certo para mim sem a presença de Deus não adianta nada. A questão não é se eu estou fazendo o certo, a questão é se Deus está aprovando. Porque o certo para mim pode ser certo. A questão é certo para Deus? A questão não é o que eu tenho como certo e o que eu aprovo. A questão é o que Deus quer e o que Ele aprova. O conhecido parece mais seguro que o novo de Deus. O velho dá a sensação de controle. O novo exige confiança. Por isso muita gente rejeitou Jesus. Eles não rejeitaram falta de evidência. Eles rejeitaram porque o vinho novo exigia trocar o odre. Essa é a questão. Se nós queremos algo novo da parte de Deus, Deus quer que a gente abandone velhas práticas nossas, situações nas nossas vidas que estão nos amarrando. E aí entra das mais diversas, aí o Espírito Santo vai colocar dentro do seu coração aquilo que é para você. Porque o que precisa ser transformado em mim, talvez não é o que precisa ser transformado em você. Mas aqui cabe muitas coisas. Mágoa, ressentimento, amargura, rancor, soberba, orgulho, enfim. O Espírito Santo vai ministrar no seu coração isso aí. Mas rejeitaram porque o vinho novo exigia trocar o odre. Ou seja, se vocês querem o meu novo, eu preciso transformar vocês primeiro. Porque se eu colocar o meu novo dentro de vocês, além de desperdiçar, vai rachar vocês. Ou seja, vai desestruturar vocês. Porque o novo de Deus com a gente estruturado é uma benção. Mas o novo de Deus com a gente arrebentado nos arrebenta. É o texto. Coloca vinho novo em odre velho, o odre rompe, o vinho se perde, ou seja, desperdiçou. E rompeu o odre. Lascou com o odre. Prejudicou o odre. E como Deus não é irresponsável, Ele não vai dar algo novo que a gente não suporta. E a gente questiona por que Deus não está dando. Deus está dizendo, eu não sou doido. Se eu dar aquilo que você ainda não é capaz de administrar, eu vou te arrebentar.
Você não está preparado ainda? O seu odre não suporta? A sua estrutura não suporta? O seu coração não suporta? O seu egoísmo não suporta? O seu orgulho não suporta? A sua soberba não suporta? A sua arrogância não suporta? Se eu te dar isso agora, o seu casamento acaba. Se eu te dar isso agora, você arrebenta com a vida dos seus filhos. O velho dá sensação de controle, o novo exige confiança. Por isso muita gente rejeitou Jesus. Eles não rejeitaram falta de evidência, rejeitaram porque o vinho novo exigia trocar o odre. Vou deixar aqui 4 perguntas. Responda para você mesmo dentro do seu coração aí. Perguntas difíceis que esse texto aqui vai fazer para nós. A minha fé está viva ou só está organizada? Eu busco Deus ou só mantenho hábitos religiosos? Eu quero transformação ou apenas preservar o conforto? E se Deus fizer algo fora do meu padrão, eu reconheceria? Porque às vezes todos nós temos um padrão. E a questão é, se Deus fizer algo fora do meu padrão, eu reconheceria? Vou encerrar com essa frase aqui. Porque o maior risco espiritual não é estar vazio. É estar tão cheio do velho que não sobra espaço nem para o novo. Vou repetir. Porque o maior risco espiritual não é estar vazio. É estar tão cheio do velho que não sobra espaço para o novo. Deus abençoe.